Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve lá, tá bom? Faça isso, nos ajude, gentilmente eu te peço. Você vai ajudar muito em nosso canal e ajuda mais quando você assiste nosso vídeo e dá um joinha, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema: você tem que nascer de novo. Lembramos lá de Nicodemos, né? João 3:3. Nicodemos tinha certeza que Jesus tinha sido enviado por Deus. Ele tinha uma convicção toda pessoal de que Jesus realmente era enviado de Deus, era o Filho de Deus. Diante de milagres, diante de curas, diante de tantas maravilhas operadas, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, morto ser ressuscitado, ele falou: não, tem algo diferente nele. Tá? Ele sabia que aqueles grandes milagres não poderiam ser realizados sem o poder de Deus. Então a maior parte dos outros fariseus odiava Jesus, né? Odiavam Jesus de forma terrível e dizia que ele operava milagres pelo poder de Satanás, no espírito de Beelzebul, né? Está escrito na palavra. E provavelmente Nicodemos foi falar com Jesus à noite para que os outros líderes judaicos não o vissem, não contemplassem aquela cena. Ele temia diante da rejeição que os fariseus impunham sobre o nome de Jesus. O homem é pecador, nós somos pecadores, nós necessitamos de Deus. O homem precisa entender que sem um novo nascimento na pessoa bendita de Jesus Cristo, não tem como ele ser salvo, não tem outro caminho. João diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. O homem é incapaz, ele é vulnerável, ele é totalmente incapaz de salvar a si mesmo. Os judeus, né, especialmente os fariseus, eram muito orgulhosos por serem descendentes de Abraão. Mas o próprio Cristo refutou esse assunto quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu sou primeiro do que Abraão. Antes que mundo existisse, eu sou. Antes que terra fosse criada, eu sou. Então Jesus é o grande eu sou. Amém? Eu sou o que sou e fora de mim não há Salvador. Eles achavam sim que eles pertenciam à família de Deus por serem filhos de Abraão e rejeitavam a Jesus. Hoje há muita rejeição ainda. Temos aí os ortodoxos, né, os judeus ortodoxos, eles ainda estão aguardando o Messias, tá? Então, nós vemos, mas não vamos entrar nesse mérito nesse momento. Então, os fariseus não percebiam que cada indivíduo nascido neste mundo já nascia sob o domínio de Satanás, né, no seu reino, e era, portanto, filho de Satanás, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. É só a gente relembrar ali um pouco, quando Deus criou Adão e Eva e os fez à sua imagem e semelhança, conforme está escrito no Gênesis, Deus lhe deu mentes, né? Ele deu mente, sabedoria para conhecê-lo, né? Olha que coisa tremenda. Deus deu mente para eles conhecer e entender melhor o Deus, né? Deus os fez para que eles os amassem, ou seja, Deus nos criou para entendê-lo, para compreendê-lo e para amá-lo, porque nós somos criaturas de Deus. Nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. A vida não termina quando morre. A vida não acaba quando desce a sepultura. Ainda há o acerto final. A alma volta, o espírito volta para Deus que o deu. Tá certo? Então, mas quando os homens criados por Deus, Adão e Eva, pecaram, né? Morreram para Deus. Quando o homem está debaixo do pecado, ele está literalmente morto para Deus, tá? Porque o diabo, ele cega o entendimento, né? Ele cega o entendimento. Eles foram separados.
Porque o pecado, ele separa o homem de Deus, ele coloca uma barreira, um obstáculo para Deus agir na sua vida. Ele fica vulnerável à bebida, ele fica vulnerável ao adultério, ele fica vulnerável ao pecado de qualquer natureza, a ira, a inveja, o roubo, a corrupção, enfim, ele fica separado, Deus, ele não consegue vencer o pecado, ele não consegue vencer a carne, tá? Então fica separado dele, não tinha mais comunhão, ele perde o homem no pecado, o homem que não nasce de novo, ele não tem comunhão com Deus, ele não tem comunhão com Deus, ele não é amigo de Deus. Quando não se nasce de novo, ele é inimigo de Deus. Está escrito em João, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É Bíblia. Tá? Não estou falando nada além do que está escrito na Bíblia. Eles ainda tinham mentes, contudo, em consequência do pecado, ou seja, mesmo o pecado ele perdeu a mente? Não. Mas em consequência do pecado, eles foram incapazes de reconhecer, de conhecer. A pessoa no pecado, ele é incapaz de conhecer a Deus e entender. Porque o diabo, ele cria essa barreira, tá? Cria essa negritude, essa negrura em sua mente, então, nas suas palavras. Então, também era incapaz de amá-lo, ele não consegue amar. Obedecer, pior ainda, muito pior, tá? Por isso não podiam agradar a Deus, tá? Sua mente, coração e vontade quando o homem está no pecado, a mente dele, a vontade dele e o desejo dele está para fazer a vontade da carne, está a serviço de Satanás, tá? Caim e Abel também é outro exemplo, e todas as pessoas nascidas do mundo daquele tempo, todos que nasceram naquele tempo, nasceram incapazes de conhecer, incapazes de entender, incapazes de amar e obedecer a Deus. Nenhuma pessoa, nascida neste mundo pode agradar a Deus. Todas as pessoas de todos os lugares, independentemente da nacionalidade, cor, língua, nasceram sob o domínio. Então Jesus disse a Nicodemos que o único meio de uma pessoa escapar do poder e do domínio de Satanás e de ser capaz de conhecer, amar e obedecer a Deus é tendo todo novo nascimento. Por isso, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo para agradar a Deus, para ganhar a salvação, ganhar a coroa da vida, né? Jesus estava diante de Nicodemos, ele tinha que, explicando para ele que ele tinha que receber uma mente, um coração novo. Olha, Nicodemos, nascer de novo vai receber um novo coração, uma nova mente. A mente de um novo nascimento, ela não tem mais maldade, ela não tem mais malícia, tá? Então, que o fizesse assim, essa mente nova, que faz com que a pessoa passe a conhecer e a entender Deus, assim como tinha Adão e Eva, antes de Deus os criar. Veja que antes do pecado, quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham maldade. Eles viviam como crianças, nus, mas eles viviam ali na inocência. Então, nós cristãos, é como se nós vivêssemos na dispensação da inocência ainda. Claro que hoje é outra realidade, é outro mundo, né? Então, nós também hoje precisamos de mente e coração novos para que, possamos amar, possamos obedecer a Deus, tá? Então, assim, algumas vezes as pessoas usam as palavras nascer de novo para descrever coisas que não tem nada a ver com o que Jesus estava dizendo a Nicodemos, tá? É muito comum você ouvir no meio cristão, eu preciso nascer de novo, não preciso nascer de novo. Esse termo é muito vulgarizado no meio cristão, tá? Então não foi, no contexto que Jesus quis dizer, foi isso. O novo nascimento em Cristo é mudar de mente, mudar de coração, mudar de atitude, mudar de comportamento. Não adianta usar esse termo, você tem que nascer de novo, e a pessoa manter as mesmas práticas. Está de engano, está vivendo, cocheando de dois pensamentos. E aí você pode falar, como pode uma pessoa nascer de novo? Como alguém pode ser tirado do domínio de Satanás e colocado no domínio de Deus? Como é que é isso?
Como é que se liberta essa pessoa do domínio das trevas? Podemos mudar nós mesmos? Não. Eu posso mudar a mim mesmo? Não. Não, não podemos. Tá? Só quem transforma o homem é Cristo. É o Espírito Santo que nos convence. Tá? Então, Deus é todo poderoso. Foi alguma coisa que você fez que o levou a nascer neste mundo, né? Então, nós nascemos aqui para servir a Cristo, tá? Então, Nicodemos ficou muito surpreso quando Jesus disse que uma pessoa precisava nascer de novo, né? Para entender e estar sob o domínio de Deus. Então, antes de ter falado com Jesus, Nicodemos provavelmente em seu primeiro nascimento ele era suficiente para colocá-lo no relacionamento correto com Deus. Então, aquele nascimento ali não era o nascimento correto para colocá-lo num relacionamento completo com Deus. Ele era um descendente de Abraão, era um fariseu, era um líder dos judeus, tá? Das palavras de Jesus, Nicodemos concluiu que os corpos das pessoas tinham de nascer pela segunda vez como um bebê. Então, infelizmente, tem muitas pessoas também como Nicodemos que não compreendem, né? Não compreendiam, né? Então, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. A água que Jesus falou não é o batismo. O batismo não pode nos tornar filhos de Deus e nem pode lavar os nossos pecados, tá? É muito claro, muito bom refletir nisso aqui, tá? O batismo, ele não pode nos tornar filhos de Deus, nem pode lavar os nossos pecados. Só Jesus Cristo. É necessário nascer de novo, tá? Quando Jesus disse para uma pessoa passar para o domínio de Deus, tinha que primeiro nascer da água. Ele quis dizer que a única maneira de receber uma mente nova, de poder amar e obedecer a Deus e de receber uma vida nova é ouvindo, entendendo e crendo na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Precisamos nascer de novo a cada dia. Eu preciso nascer de novo a cada dia, tá? Que nós possamos ficar com essa reflexão, que o Espírito Santo possa falar melhor a cada coração. Então, Nicodemos achava, né, que, recapitulando aqui esse ponto, para ficar bem claro, antes de ter falado com Jesus, Nicodemos achava que provavelmente que meu primeiro nascimento é suficiente para mim colocá-lo num relacionamento correto com Deus, né? Então ele não compreendeu isso. E Jesus falou: nascer da água e do Espírito. Compartilhe, se inscreva, até nosso próximo vídeo. Precisamos nascer de novo.